Então, amigos, eu queria conversar com vocês hoje sobre o discípulo e a Bíblia. Mas antes da gente ir propriamente para a palavra de Deus, eu gostaria de orar com você. Mas antes de orar, gente, quem tem sogra aí, levanta a mão. Sogra, olha aí que benção. Eu também tenho, ela está visitando hoje aqui, ó. Minha sogra está ali no fundo. É uma alegria estar com ela. Meu amigo também, esposo, está visitando também. É uma alegria estar com vocês aqui. Mas vamos orar agora? Oremos no nome de Jesus. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos na Tua casa, glorificando o Teu nome e também sendo direcionados pelo Teu Espírito. Esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, se em algum momento eu começar a tossir aqui, vocês tenham um pouquinho de paciência. Não estou com Covid, amém? Acho que, sei lá, cansaço da garganta misturou com a tosse e é isso, logo ela vai embora. Eu creio. Amigos, a primeira parte da nossa conversa hoje aqui é sobre Jesus e a Bíblia. É importante a gente refletir sobre esse aspecto, porque uma das perguntas que eu me fiz quando comecei a estudar a palavra do Senhor, deixa eu passar o slide aqui, foi como Jesus lidava com a palavra. Jesus usava essa Bíblia que eu tenho hoje, como funcionava esse aspecto. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Lucas 24, verso 27, tá? Lucas 24, verso 27. Esse é um famoso encontro de Jesus e discípulos, e alguns discípulos, tá? Procure aí Lucas 24, verso 27. Você fica aí no 24, eu vou iniciar aqui no verso 13. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a uns 60 estádios. E aqui detalhe, o capítulo 24, ele está num contexto, Jesus ressuscitou no 3º dia, perfeito? Jesus ressuscitou no 3º dia. Aqui 2 discípulos estavam indo a Emaús. E eles iam fazendo no verso 14, conversando a respeito das coisas que se sucediam. Eles estavam conversando a respeito da morte de Jesus. Como eles estavam frustrados e tristes, não sabendo o que eles iriam fazer. Então havia uma espécie de angústia no coração daqueles discípulos. O verso 15 vai dizer: e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que interessante. Então eles iam conversando, do nada Jesus os encontra e ali começa um diálogo. Verso 16: os seus olhos, porém, estavam como quem está impedido de reconhecer. Então eles não conseguiam reconhecer que era Jesus. Verso 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que você se preocupa e que se tratando à medida que caminhas? Então ele pergunta: por que vocês estão conversando sobre isso? Qual que é a angústia de vocês? E aí no verso 18, um porém deles, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és tu o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Tu está onde? Que tu não entende o que está acontecendo na sociedade. Está ilhado? E aí, o verso 19 diz assim: e lhes perguntou quais, e o explicaram o que aconteceu a Jesus. Jesus pergunta aqui: quais acontecimentos são esses? E eles explicam: a morte de Jesus. Jesus morreu, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em palavras e diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes
e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado, morto e crucificado. Ora, verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. E eu queria parar nesse verso aqui, gente, porque aqui há uma coisa chamada expectativa. Todos vocês estão aqui e têm uma expectativa. A expectativa de um dia ficar mais rico, a expectativa de um dia ir para o céu, a expectativa de ficar mais bonito. Para alguns não tem jeito, para outros tem, mas a ideia é aqui que todos nós temos uma expectativa. E eles tinham uma expectativa de que Jesus seria aquele que os resgataria do Império Romano. Perfeito? Essa era a expectativa que eles tinham. Essa era a concepção, a ideia que eles tinham de Messias. E aí, você agora lê comigo o verso 27, que diz: e começando por Moisés, quem começou por Moisés? Jesus. Por Moisés e todos os profetas, o que ele faz, gente? Explicou-lhes o que constava a respeito dele e de todas as escrituras. Naquele momento, Jesus vai tentar agora alinhar o pensamento daqueles discípulos que estavam confusos. E aqui entra uma informação importante. Qual Bíblia, qual livro Jesus ele estudava, ele se alimentava no tempo que ele viveu nessa terra? E nós temos aqui algumas informações. É conhecido como Antigo Testamento, ou chamado de Bíblia Hebraica. Se vocês perceberem ali, tem a lei, que é chamado de Torá, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além disso, também tinha os livros proféticos, que são chamados de Ketuvim, que são 3, Salmos, Provérbios e Jó. E nós também temos os profetas, anteriores, posteriores, e aqui você vai encontrar todos os livros que existiam ali no período de Jesus. Perfeito, amigos? Esses eram os livros que Jesus tinha. Não existia essa concepção ou a ideia de Novo Testamento no qual nós temos hoje. Perfeito? Só que, perceba um detalhe, na Bíblia hebraica nós temos 24 livros. Nós temos aqui na Bíblia, um exemplo, Revista Almeida atualizada, nós temos por volta de 39 livros. E por que essa diferença? Você tem que entender que o livro de Samuel, Reis, eles não são divididos. E também os profetas menores, é como se fosse um compilado. Sistema pedagógico, uma Bíblia protestante, ela divide, ok? Esses livros, Reis, 1º e 2º Reis, Crônicas, 1º e 2º Crônicas. Então, há várias divisões pedagógicas para que, ao estudar, a gente tenha uma compreensão correta. Fazendo uma soma, nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Perfeito? Então, essa informação nos dá a ideia de como era a compreensão de Jesus e como ele estudava a palavra de Deus. Mas tem um detalhe, porque Jesus começa de Gênesis e vai até os livros proféticos. E aí, penso eu, Jesus começou lá da queda, e além da queda ele vai para a promessa, que você vê em Gênesis 3,15, Deus prometendo que através de uma das gerações, ele enviaria quem? O Messias. Você vê ele fazendo uma promessa a Abraão: Abraão, sai da tua parentela, porque eu farei de ti uma bênção, e através de você, todas as famílias da terra serão o que, gente? Abençoadas. Nós temos ali também Isaías, Emanuel, que significa Deus conosco. O livro de Isaías é o livro que aponta para o Messias. Só que tem um detalhe, amigos. Leiam comigo aqui. A interpretação errada gera uma visão distorcida de Deus e de sua palavra. Por que os discípulos estavam angustiados? Lembra que eu disse que eles tinham uma expectativa
eles acreditavam que Jesus, naquele tempo, naquela época, seria uma espécie de líder político, ok? Salvaria os judeus da opressão dos altos impostos, da opressão, da violência que existia. Essa era a expectativa que eles tinham. Só que Jesus veio salvar a humanidade, os judeus, do pecado. Esse foi o propósito de Deus quando veio a essa terra. Ele nos livraria de toda a maldade? Sim. Mas esse tempo ainda não chegou, mas vai chegar. Amém, igreja? Porque nós cremos nisso. Mas eles tinham uma interpretação errada. Então, a interpretação errada gera uma expectativa, o que, igreja? Errada. E eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ele é bem antigo, mas para vocês entenderem como uma interpretação errada, como uma leitura errada da Bíblia pode fazer você tomar atitudes ou decisões que são contra a própria palavra de Deus. Então prestem atenção nesse vídeo. De 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. Porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. É assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Então perceba que a interpretação errada gera o que, gente? Uma visão o quê? Tanto de Deus quanto de sua palavra. É uma situação cômica, mas ela reflete exatamente como a gente pode cair nesse abismo de interpretar a palavra de Deus de maneira errada. E eu chamo a atenção de vocês, porque nós vivemos em um tempo assim, onde existem várias interpretações, e que nós podemos cometer erros gravíssimos ao interpretar a palavra de Deus de maneira errada. E eu quero chamar a atenção da sua pessoa nesse momento para alguns detalhes. O primeiro é, como Jesus venceu a tentação. Quando você lê o relato, você vai perceber que Satanás, ele vai usar o que, gente? Ele vai usar um livro científico. Não existia nada disso, mas ele usa um livro científico? Não, ele vai usar o que para tentar convencer a Jesus? A palavra de Deus. O Senhor da mesma maneira vai fazer o que? Então perceba que a maneira como Deus venceu as tentações, venceu o próprio Satanás, foi através de sua palavra. E aí tem uma citação interessante, preste atenção, anote, tire uma foto, e ela é muito importante para nós, no nosso tempo, hoje e agora. Diz assim, o primeiro teólogo liberal foi quem? O que ele fazia? Ao tentar persuadir Jesus no deserto, usou somente textos que lhe faziam o quê? Eram convenientes. E hoje nós vivemos em uma geração em que querem, de alguma maneira, amoldar alguns textos para atender aos seus interesses e às suas necessidades. E o Ralph vai continuar dizendo, mas Jesus lhe mostrou que toda a Escritura é o que, gente? Inspirada por Deus e deve ser interpretada levando em consideração o todo e não apenas textos isolados.
Então nós temos que nos atentar a isso, porque muitas pessoas chegarão em você, muitos pastores, e aqui eu me coloco no conjunto. Você, amigo, tem que entender que pós-reforma protestante, você tem a liberdade de estudar que livro? A Bíblia. Você tem que ler, você não tem que ficar dependendo de mim, como se eu fosse uma muleta ou do pastor Júnior, ou seja lá de quem for. Você tem que estudar a palavra de Deus e ela tem que ser o seu ponto de partida, assim como foi na vida de quem? De Jesus. E eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que têm acontecido em nossa época, algumas expressões. Primeira, a Bíblia tem que ser o quê? Atualizada. Ah, não, pastor, tem alguns conceitos por aí que devem ser retirados. A gente tem essa palavra interessante. Quem aqui já assistiu um filme? Quem já assistiu um filme que enquanto você assistia, você estava torcendo pelo bandido? Vai lá, cara, dá um tiro nesse policial, pum. Já pegou algum momento assim? Isso, pelos roteiristas de Hollywood, eles chamam de ressignificar. Então, existia uma história, agora eles vão fazer o quê? Ressignificar. O herói agora vai ser o quê? O vilão. Você entende? E o que está acontecendo na nossa geração é essa tentativa de ressignificar alguns significados já existentes na palavra de Deus. Não, vamos atualizar. Vamos ressignificar. Cuidado, amigos. Isso é voz de demônio. E pode estar bem vestida, bem vestido, falar bem. A gente tem que ter cuidado. Segunda frase, a Bíblia não é mais o quê? Suficiente. Eu fico pensando, eu nunca vi na igreja aqui do Vila Nova, mas eu fico às vezes atentando, alguns estudiosos, eu sempre gosto de pensar e ver pessoas que têm um pensamento diferente de mim. E recentemente eu vi um cara que, sabe, ele tem doutorado, mestrado, ele disse assim, eu acredito num terceiro testamento. Então ele está dizendo que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento não são o que, gente? Suficientes. E aquilo de alguma maneira me assustou. Terceira frase, a Bíblia ela está sujeita ao que, amigos? À cultura. Então a Bíblia tem que ser moldada à cultura. Ah, se nós vivemos aqui dessa maneira e a Bíblia é contra? Não, a Bíblia vai ter que se adequar. E é o contrário, amigos. Tanto que o presbítero Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer muito bem a respeito disso. A Bíblia jamais faz o que, gente? Fica desatualizada. E ele continua, sua mensagem não pode ser relativizada para tendências antropológicas e o que? Sociológicas. É o seguinte, o que ele está querendo dizer? Às vezes tem uma classe elitizada, ok? Ah, então a gente tem que moldar o evangelho para que ele caiba nessa caixinha aqui, para que sirva essa caixinha. Não, amigo, a base de qualquer pessoa, a base de qualquer comunidade, quando a Bíblia entra, é o que? A própria Bíblia. Nós podemos criar estratégias? Sim, mas nunca a classe social, a maneira da pessoa de pensar, então agora a gente tem que ir devagar. Não, a gente vai negociar alguns princípios da Bíblia para fazer o quê? Convencer essa pessoa. Não, jamais. E ele vai continuar dizendo, aqui nessa parte, a sociedade corrompe-se a passos o quê? Galopantes. A inversão de valores é notória em todos os setores da sociedade. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. O que era errado ontem é o quê? Aplaudido hoje. Amigos, a Bíblia não deve se curvar diante dessa realidade. A sua casa não deve se curvar diante dessa realidade. Essa igreja não pode se curvar diante dessa realidade. A Bíblia é o nosso padrão, é a nossa maneira de enxergar esse mundo. E eu quero dar um exemplo para vocês, isso é recente. Eu achei engraçado. Um exemplo, tá? Alguns jovens combinaram de fazer um culto chamado Vem o quê? Novinha, eu fiquei pensando, o pastor deve ser o MC Pastorzão. Ou seu MC agora, Pastorzão, vem aqui, novinha. Imagina, gente. Percebe isso? É um afastamento do verdadeiro evangelho. E ele ainda continua dizendo,
A escritura não pode ser interpretada de forma o que, gente? Inclusiva. Então agora que existe um casal com 8 esposas, eu vou fazer o quê? Não, vamos adequar aqui ao evangelho. Não, o casal está fazendo relação antes do casamento, vamos adequar, eu acho que isso é normal. Pessoal, a Bíblia é uma, ou você se adequa, ou você faz o quê? Sai, não concorda. Uma coisa que eu tenho pensado comigo, sendo sincero, se um dia, que Deus me livre disso, e me guarde disso, eu vou decidir sair da igreja. Eu tenho que ser sincero, é um padrão elevado, mas eu não quero viver de acordo com isso. Mas o que eu percebo é que as pessoas, além de não querer viver de acordo com o evangelho, tentam moldar, ressignificar. Ou é ou não é, amigos. Ou é 8 ou 80. Não tem como. O próprio Jesus diz, ou é quente ou é. Não tem como. É a palavra de Deus. E os pais muitas vezes ficam nesse medo do jovem, sair da igreja. Meu amigo, que saia. Porque quando ele sair, ele vai bater a cara lá no muro, e ele vai entender que de fato a palavra de Deus é o guia da vida dele. Mas fica nessa tentativa, principalmente em nossos tempos. Várias igrejas, a gente cria várias programações para tentar agradar o jovem, em vez do jovem adorar quem? A Deus. E me perdoem, o próprio Jesus diz, é melhor que faça o quê? Que saia, que seja frio. Mas se for para ficar, que fique, para glorificar o nome do Senhor. O João Calvino vai dizer, quem não estuda a Bíblia confunde heresia com o quê? Nós temos que ter muito cuidado, igreja, amigos. E aí, agora eu quero fazer uma distinção com você, entendendo como Jesus estudava a Bíblia, como ele venceu a tentação, como ele venceu a Satanás, pelo está escrito. E tendo agora essa ideia de que existem aí algumas visões liberais a respeito da palavra de Deus, que é, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Cuidado com isso, amigos. Quando eu digo que a Bíblia contém, significa que existem partes dela que não são palavra de Deus. Ou ela é, ou ela não. Cuidado, amigos. E aqui eu quero trazer para você. A gente fez aqui um panorama a respeito de Jesus, do que a gente tem enfrentado atualmente, e agora eu falo de coração para coração, você e Jesus. E eu queria ler com vocês Mateus 5, verso 1 e 2. Eu já falei isso algumas vezes e vou falar sempre. Jesus, vendo a multidão, subiu aonde, gente? Ao monte. Esse é o famoso Sermão do Monte. E assentado-se, aproximou-se dele os seus... E abrindo a boca, o que ele fazia? Perceba, tem quantos grupos aqui, igreja? 2 grupos. O primeiro, criança, é a multidão. Ela está participando ali comigo. E o segundo é os discípulos. E existe uma diferença muito grande. Os discípulos são aqueles que querem ser como quem? Como mestre. Já a multidão normalmente quer o que Cristo oferecia. Jesus fazia milagres, então vou fazer o quê? Vou nele. E muitos vêm à igreja não querendo Jesus como Salvador, não querendo Jesus como guia da sua vida, mas querem o quê? Quero desfrutar da amizade, da galera, da curtição. Não, a Bíblia diz isso. Não, vamos aí. Eu acho que nem toda a Bíblia é a palavra de Deus. Acho que essa parte tem que ser tirada fora. Perceba, amigo, essa pessoa é multidão. Quer o que Jesus oferece, mas não quer ele como seu mestre. Pergunta que eu faço a você: você está em que grupo? Consegue dizer? Consegue dizer para mim? Consegue tomar isso por consciência e dizer, meu amigo, eu tenho sido um discípulo, quero ser como Jesus, quero pensar como Jesus, quero agir como Jesus. Você consegue dizer isso? Ou você vem e quer apenas as bênçãos de Deus, o milagre de Deus? Porque existe um preço em ser discípulo de Jesus. Um discípulo, ele faz o que, gente? Segue o mestre e faz o que o mestre ensina. E agora é uma conversa sobre nós e a palavra de Deus.
Leiam comigo. Lâmpada é a tua e luz. Para você entender isso aqui bem claro, para as crianças entenderem, para os juvenis, para os pais. Ellen White diz que pela contemplação nós somos o quê? Simples. Nós temos uma tridimensão: pensamento, sentimento e ação. Se eu penso, ok? Como diz Josué 1:9, ser forte e... Estou lendo. A palavra de Deus disse para Josué que ele tinha que ser forte. Eu aplico na minha vida, eu preciso ser forte nas minhas batalhas, nos meus dilemas, nas minhas lutas. Qual que é o sentimento que eu tenho? Que o mesmo Deus de Josué é o Deus que está com... Qual que é a ação que eu tenho? Eu vou trabalhar o quê? Desanimado? Eu vou pregar o evangelho desanimado? Vou pregar com convicção de que o mesmo Deus de Josué, que o fez vitorioso, vai me fazer o quê também? Vitorioso. Então, quanto mais eu passo tempo com a palavra de Deus, quanto mais eu penso na palavra de Deus, mais eu vou ter sentimentos e ações de acordo com a palavra de quem? De Deus. É simples. O problema é que a gente falha aqui, amigos. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida. Eu brinco às vezes com a minha esposa, falo: amor, a vida de adulto não é fácil. Cara, não sei que besteira foi essa que a gente ficou sonhando em ser adulto. Que ilusão é essa que a criança tem? Pai, eu quero ser adulto, papai. Meu Deus do céu. Mal sabe ela que vai trabalhar até altas horas da noite. Problema. Mas você entende que é uma vida de responsabilidade, que às vezes o tempo é curto, mas muitas vezes, e isso aqui é clássico, pastor vem, pastor vai e fala a mesma coisa, a gente não prioriza a palavra de quem? De Deus. E eu entendo, amigos, eu entendo, porque imagina comigo, você acorda às 5 horas da manhã, não lê a sua Bíblia, a sua meditação, não faz nada, você pensa: à noite eu vou fazer. Aí você vai trabalhar duro, pesado, meio-dia come, comeu, passa 2, 3, 4, 5, 6 horas, você chega cansado. Você chega em casa e você vai querer ler? Jamais. Às vezes você não quer nem conversar. Não, dá licença, não quero conversar hoje não, minha cabeça está cheia. Então a sua tomada de decisão está o quê? Foi embora. A sua energia foi embora. Por isso que a gente tem que, de alguma maneira, se organizar para estudar a palavra de Deus. Separar tempo para isso. Não é só necessário, é essencial, amigos. E aí, a gente vai aqui para uma pergunta importante. Quais são os poderes que existem na palavra do Senhor? Qual o poder que existe nesse livro? O primeiro texto está em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim o quê? Vazia, mas fará o que me apraz e prospera naquilo para qual o designei. A ideia, igreja, aqui é que aquele que se mantém na palavra de Deus, ele faz o quê? Prospera em sua vontade. Interessante, não é na sua, nos seus desejos, mas é na vontade de quem? De Deus. Essa é a primeira promessa. A segunda: tomai também o capacete da salvação. Paulo usa a ilustração do capacete, da espada, porque na guerra, o que você usa para proteger o seu cérebro, a sua cabeça? O capacete. Nesse grande conflito entre ideologias, interpretações distorcidas da palavra de Deus, o que a gente usa como capacete? A palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois... Só um momento, vocês me permitem tomar um golinho de água? Rapidinho, tá? Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois.
ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do... Esse texto é muito poderoso. Quantas vezes você já chegou nesse livro aqui, ou ouviu uma pregação da palavra do Senhor, que ela ia contra a sua vontade, que ela revelava a intenção que você tinha no seu coração, o ódio, a luxúria, a ganância que existia no seu coração, a intenção que estava de maneira reversa à palavra de Deus. E esse livro, amigos, quando você deixa ele entrar na sua vida, ele de fato revela os seus pensamentos, revela as suas intenções. Mas, ao mesmo tempo que entra, ela também faz o quê? Revela e transforma. E muitos de vocês estão aqui na casa do Senhor porque foram transformados por esse livro. Quantos de vocês já pensaram em fazer inúmeras coisas contra a vontade do Senhor? Roubar o seu chefe, trair a sua esposa, mentir para o seu amigo, ir na contramão da vontade de Deus, só que você tinha como padrão da sua mente a palavra de quem? De Deus. E você disse o quê? Não é esse o caminho, não vou andar por ele. Quantas vezes uma decisão que você tem no seu relacionamento é pautado por esse livro? Uma outra bênção, um outro poder, é assim: a fé vem pela pregação, a fé vem pelo que, amigos? Ouvir. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você ler a palavra de Deus, mais fé você tem. Como está a sua fé? Você consegue responder isso? Como está a sua fé? Paulo, falando para Timóteo, ele vai dizer assim: sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para o que, amigos? Sabedoria, de acordo com o próprio Salomão, é o temor a Deus. Então, quanto mais eu aprendo sobre a palavra de Deus, mais a minha vida se direciona a caminho da salvação. E a salvação é uma pessoa, é Cristo Jesus. Então, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais a minha vida vai se alinhando com a vida de Cristo, mais os meus pensamentos vão se alinhando com os pensamentos de Jesus. E igreja, eu gostaria que você prestasse atenção nesses dois textos, nessas duas citações da senhora White. Ela vai dizer assim: apenas, olha só, apenas os que forem o que, amigos? Preguiçosos, é isso? Apenas aqueles que estudam uma vez a cada mês, é isso? Apenas os que forem dedicados, todos os dias, um capítulo, sistematizarem o estudo, somente estes, estudantes das Escrituras, receberão o amor, a verdade. Esses estarão sendo o que, amigos? Protegidos dos poderosos o quê? Dos poderosos enganos. E às vezes a gente leva a vida espiritual na brincadeira. Às vezes a gente sabe que é importante, mas a gente sempre pensa que não é na nossa época, não é na nossa geração, que vai dar tudo certo. Mas, amigos, assim como Satanás foi astuto para persuadir o próprio Cristo, assim como foi astuto para persuadir Eva, ele também vai ser com você, com a sua casa, na minha casa, nessa igreja. E se eu e você não estivermos atentos, amigos, infelizmente, nós cairemos. E poderemos até mesmo perder a nossa redenção. A segunda citação, ela diz, na página 593, ninguém, a não ser os que se fortalecem
fortalecerem a mente com as verdades da Bíblia, poderão fazer o quê? Resistir ao último grande conflito. Nós estamos em que tempo, amigos? Do fim. E está o segredo, cara. O segredo aqui, igreja, é estudar o quê? A palavra de Deus. Eu lembro uma vez, um professor meu chamado Agenilton, ele disse assim: eu não tenho nada contra o ministério da oração, nada, é o ministério do Senhor, mas a reforma protestante, ela aconteceu como, amigos? Aconteceu quando Lutero pegou a palavra do Senhor, ele fez o quê? Estudou. O justo viverá pela... E no contexto, na época, eles acreditavam que a salvação era através de indulgências e outros métodos. Então a reforma aconteceu quando um homem estudou o quê? A palavra de Deus. E se eu e você não entendermos que esse movimento ainda deve continuar no nosso coração, muitos de nós continuaremos em uma apatia espiritual. E seremos enganados pelos enredos de Satanás nessa terra, que não são poucos, e mais, são bem feitos. Já indo para os slides finais, igreja, é um chamado que eu faço para você, é um desafio. Edifiquemos um muro de passagens o quê? Bíblicas ao nosso redor, e veremos que o mundo não poderá fazer o quê? Demoli-lo. Guardaremos as escrituras na memória. A ideia do texto, por alto, parafraseando, é que nós devemos procurar edificar a nossa mente, para que de alguma maneira, quando Satanás vier a tentar você, assim como Jesus disse, está, você também possa dizer. Assim como o seu filho, um dia, ao ser colocado na parede por Satanás, você como pai instruiu a criança a enfrentar a Satanás com o está escrito. Esse é o chamado que eu tenho para você. Amin Rodor vai dizer: se você fizer um levantamento dos seus erros e acertos na sua vida cristã, descobrirá que eles estão relacionados à sua distância ou à sua proximidade de quem? Da palavra de Deus. Perceba, faça uma análise. Quando você estava lendo a palavra de Deus, firme, você se desviava do mal, como Jó fazia. Se hoje você vive em pecado, é óbvio, amigos, é tão claro, tão simples, você não está orando, você não está estudando a palavra de Deus, e se estuda é para fazer o quê? Bater ponto. Mas eu tenho claro na minha mente que talvez você, o seu feed, stories, sejam a única Bíblia que as pessoas estão o quê? Observando. Ontem comentei com os meus amigos do PG, galera abençoada ali. Eu saí daqui de casa por volta de umas 7 e pouco, já estava um pouco atrasado para ir para o PG. E aí eu falei, eu vou de moto, porque moto é mais barato e também é mais radical, né? Eu sinto vento. Fui na moto, coloquei a Bíblia aqui para não cair. E enquanto eu estava indo, demorou ali um tempinho, o rapaz olhou para trás e falou: você é evangélico? Eu disse, eu sou. Ele falou assim, você é de que denominação? Eu falei, eu sou adventista do 7º dia. Aí parou, ficou silêncio. Naquela hora, e é um pensamento de qualquer mensageiro de Deus, de evangelista, que você tem que ter, que eu tenho. Eu falei, é uma oportunidade. Eu falei, você é de qual? Ele falou assim, eu era. Eu falei, vixe.
Eu era da Assembleia de Deus. Eu falei assim, e por que não é mais? Aí ele disse, porque a carne é fraca. Em outras palavras, ele está dizendo, porque eu tenho uma tendência para o mal. E aí eu comecei a falar para ele. E eu disse para ele assim, eu falei, amigo, tem viagens que você vem no seu trabalho para ganhar seu dinheiro. Mas essa viagem aqui é para você voltar para Cristo. Voltar para a sua salvação. E aí eu falei com ele, 3 coisas. Primeiro, terminar a viagem e me dá o seu número. Segundo, procura um cara chamado Rodrigo Silva. Você vai gostar desse cara. E terceiro, normalmente quando a gente está numa apatia, está distante do Senhor, a gente precisa de um reavivamento. Reacender a chama. E o que eu quero dizer para você é isso. Talvez a única Bíblia que as pessoas irão ler será você. Na escola, no trabalho, na igreja. Que tipo de Bíblia você tem sido? Eu tenho sido. E para fechar, 3 lições. A primeira, um discípulo segue quem, gente? E faz o que ele? Quem aqui é seguidor de Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Quem aqui então entendeu que Jesus estudava a palavra de Deus? Então você vai estudar o que? Palavra de Deus. Segunda lição, a Bíblia é nossa o que? Bússola. Nessa floresta do pecado, nessa floresta do mal, nesse mundo onde jaz do maligno, esse livro nos aponta para o norte. E a última lição, seja a Bíblia o que, gente? Encarnada. Que não seja apenas uma mera leitura, mas que você, professor, que a sua família, que a igreja possa encarnar esses valores. Não é fácil. Nós temos uma tendência para o mal, mas que no nome de Jesus você se apegue a esse livro de tal maneira que ele te oriente em cada passo. Essa é a minha oração e o meu desejo no nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer um apelo para você. Quem aqui, porventura, nas atividades do dia a dia, infelizmente tem deixado de estudar a palavra de Deus? O meu apelo é para você, que nesse sábado, você converse com o Espírito Santo, você se organize para voltar a estudar este livro, para que ele possa novamente fazer parte da sua vida. Esse é meu apelo. Há alguém que deseja voltar a estudar esse livro? Sabe que as coisas estão difíceis, mas Senhor, eu vou voltar. Amém.